Salve, salve! No ar mais um podcast Cultura em Foco. É aqui, no estúdio do Centro Cultural Feso Proarte, em Teresópolis. Hoje, nós temos a honra de recebermos um grande amigo de longas datas, que é o nosso subsecretário de Cultura de Teresópolis. Ele é músico, ele é produtor cultural e também ator. Estou falando do meu amigo e parceiro, Arnaldo Almeida. Arnaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela honra de recebê-lo aqui na Casa do Artista, nessa vitrine que está à disposição para quem faz cultura e arte, não só em Teresópolis, mas em toda a região serrana. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco sobre a cultura do nosso município. Você é uma das pessoas mais conhecidas na nossa cidade, não por ser subsecretário, porque o subsecretário passa, né, Arnaldo? Sim, é uma Mas coisa temporária, o músico está dentro, né, de você. Não só o músico, como o ator também e o produtor cultural. Mas nós vamos saber um pouquinho da vida do Arnaldo como pessoa, como cidadão teresopolitano. Arnaldo, vamos lá. Família, nome do pai, da mãe, se tem irmãos, nome dos irmãos, esposa, se for casado, filhos. Fala um pouquinho da sua vida familiar, para nós começarmos esse nosso bate-papo. Maravilha. Bom, eu nasci no Rio, né? No Rio de Janeiro, fui registrado em Petrópolis. Opa. E vim para Teresópolis com 3 anos de idade. Né? Meu pai, seu Adjalmo, minha mãe, Dona Alice. Tenho 2 irmãs, Dora Alice e Andréia. Sou casado com Ana Cláudia há 31 anos de casamento. Opa. Tenho 2 filhos, um mais velho de 40 anos, o Hugo, e o mais novo de 25, o João Vitor. Pô, legal. Arnaldo, família está colocada para que todos nós possamos conhecer. Agora um pouquinho da sua parte da educação, do estudo. Onde você estudou, os colégios que você passou. Fala um pouquinho da sua parte, da sua formação educacional, cultural falando. Maravilha. Eu fui criado aqui no bairro do Alto, né? Morava na Rua Mucuri, aqui perto. Sim. Né? Jogava muita bola nessa quadra aqui, antes dessa praça virar a Praça da Feirinha. Estudei no Colégio Euclides da Cunha, aqui do lado. Estudei no Colégio Ginda Bloch e estudei no Colégio Estadual. Edmundo Bittencourt. Isso, e fiz faculdade no Rio, na Cândido Mendes. Eu sou graduado em análise de sistemas. Ah, é? Também tem isso? Também, eu trabalhei durante muitos anos na área de TI, em empresas multinacionais, inclusive. Tenho certificação em gerenciamento de projetos. E agora acabei de finalizar uma pós em gestão cultural e indústria criativa. Pô, dia importante, hein? E exatamente importante na sua situação atual, né? Que você se encontra como subsecretário de Cultura da nossa cidade, que é muito querido por todos os fazedores de cultura. O Arnaldo é uma pessoa extremamente versátil, sempre foi muito amigo de todos, é uma pessoa de muito fácil acesso e está sempre disposto a ouvir e poder ajudar aquilo que se puder ser feito na classe artística da nossa cidade. Arnaldo, vou falar um pouquinho agora como surgiu, né, porque eu conheço o Arnaldo há muito tempo, é um amigo de longas datas, e eu conheci o Arnaldo no mundo do samba, do carnaval. Né, Arnaldo sempre participando dentro das escolas de samba, lá atrás, né, dentro da nossa cidade, sempre com destaque, sempre procurando fazer que a cultura do carnaval e do samba acontecesse aqui. E depois eu comecei a ver o Arnaldo despontando com muito sucesso, junto com o Fernando Melo, aí vai um abraço para o meu parceiro, meu amigo Fernando Melo, um dos maiores músicos da nossa cidade também, com um grupo chamado Pichote, Seu Pichote, que é um grupo formado para quadrilha, festa junina, né, arraiá, que nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. E depois eu soube que ele também começou a vida artística dele, não na música, mas no teatro, que também seria muito interessante nós todos sabermos um pouquinho dessa parte, dessa veia dele, artística, teatral. E por último, como produtor cultural, saber um pouquinho o que ele fez nessa vida de produção cultural. Arnaldo, um pouquinho de cada um para que o nosso telespectador possa saber dessa tua veia artística. Maravilha. Então, eu comecei no teatro muito cedo, né?
Com 14 anos eu já estava fazendo peças de teatro com o Ednar Corradini, Gênesis Diná né, que é uma pessoa super importante para o teatro da nossa cidade. é a nossa matriarca teatral. Sim, Todos formou, passaram na mão da... Quem não passou na mão da Ednar Corradini não fez teatro na cidade. Exatamente, formou várias gerações de atores aqui no município. Sim. Daqui eu fui para o Rio de Janeiro, fiz aula em várias escolas no Rio, participei de produções no Rio, profissionalmente, Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, em vários lugares. Continuei fazendo teatro durante muito tempo, fiz comercial para TV local aqui. Recentemente até fiz 2 clipes para a ADL, né? Ah, é? Participei como ator de 2 clipes Legal. da ADL, que foi muito legal. E aos poucos a música foi surgindo na minha vida. Antes de chegarmos na música, quantos anos você tinha quando fez esse teatro com a Ednar Corradini? Eu comecei com 14. 14. Aí com 18 anos eu fui para o grupo Arca da Fusarca, que era um grupo de teatro de rua que circulou o estado inteiro, mais de 70 municípios do Rio de Janeiro, num projeto de um banco na época. Com esse grupo a gente ficou muito tempo também. E depois, aos poucos, a música começou a aparecer na minha vida. Sim. Eu sempre gostei muito de música, né? Eu acho que isso veio da minha avó. Minha avó ouvia rádio o tempo todo, cantarolava fazendo as coisas o tempo todo. Então a música sempre esteve presente no meu universo. Comecei a estudar violão com 14 anos também, com o Rogerinho. Rogerinho. Que também é outra figura icônica. Seresteiro fantástico. Seresteiro. Que tem que vir aqui também. Estou devendo ao Rogerinho. Bem lembrado. O Rogerinho é uma pessoa que vocês vão rir com ele. Ele é muito engraçado também. Além de ser um grande profissional da arte da música, ele também é uma pessoa com um espírito muito engraçado. Uma figuraça, né? O Rogerinho eu conheço há muito tempo. Com 14 anos de idade eu comecei a estudar violão com ele. E o Rogerinho é outra dessas figuras super importantes para a cultura do município. É verdade. Porque também várias gerações de músicos se formaram tendo aula com o Rogerinho. Antes de ter escola de música profissional aqui, né? O Rogerinho foi muito importante. E aí comecei a tocar violão, ia com o Rogério para as serestas, já com 14 anos de idade. É mesmo? Com 14 anos de idade eu já acompanhava o Rogerinho nas serestas. A gente tocava em vários lugares, lá no Gota d'Água, por exemplo, que era um bar tradicional da nossa cidade. Batidinha de tangerina com aquela bolinha de queijo e a batidinha de tangerina dele. A batidinha de coco também. Praça Baltazar da Silveira. Praça Baltazar da Silveira, era muito frequentado por Tom Jobim. Isso, Tom Jobim é verdade. sempre passava lá quando estava indo para São José do Vale do Rio Preto. Passava. Né? Aí a gente continuou tocando, né? Comecei a acompanhar os festivais. Era uma época que aconteciam muitos festivais na cidade. É verdade. Aí nessa época eu conheci músicos importantes, como o próprio Fernando Melo, com quem eu toco hoje. Foi a primeira pessoa com quem eu toquei, que eu participei num show. O Marcos André, com quem eu toquei né? Em muitos bares da cidade. Né? Marquinhos, que faleceu recentemente, grande amigo, né? Mais de 40 anos de amizade. Com ele, eu toquei assim... A gente costuma brincar que a gente abriu e fechou a maioria dos bares dessa cidade. Tocamos em vários bares e aí foi adentrando no mundo da música. Você falou do samba, né? A gente foi enredo, a Arca da Fusarca foi enredo da Rainha do Alto. É mesmo? E aí a gente desfilei 2 vezes na Rainha do Alto, desfilei também no Bambas da Serra, na comissão de frente, né? E a gente foi enredo, olha que coisa louca, né? Fomos enredo da Rainha do Alto. Por ter sido um grupo famoso da cidade e tal. Eu cheguei, Arnaldo, sem querer cortar o meu entrevistado, que é uma foto de educação, mas só para poder fazer um adendo, eu também desfilei na Rainha do Alto quando o Carlinhos era o presidente, né, em 81, 82, onde nós conhecemos lá Marlene, o professor, o Carlinhos, o Ricardo, irmão dele, e uma série de pessoas que eram apaixonadas pelo samba e carnaval. Eu deveria ter uns 20 anos mais ou menos nessa época, creio eu, né? E o Carlinhos, uma pena, porque ele teve uma doença, né, também nos deixou muito cedo, muito precoce, mas que era uma pessoa totalmente ilibada, do bem, e que tinha um amor pelo samba e pelo carnaval, que levou a Rainha do Alto, enquanto Deus deu saúde para que ele tocasse a escola. Continua. Então, mas eu desfilei um pouquinho mais tarde, né? Na época, quem estava cuidando do carnaval lá era Edgar Lira, que foi secretário de Cultura. Lembro, Edgar, com certeza. Né? Aí ele convidou uma galera, a gente tinha um grupo... Na época, né? Década de 80, 80 e pouco, a gente tinha um grupo de ecológico, chamava Quarta Cor. Quarta Cor. E a gente ficava aí brigando pelo meio ambiente, pelo meio ambiente da nossa cidade, para evitar desmatamento, construções
né, irregulares, descontroladas. E aí o Edgar convidou a gente para participar do desfile. Aí eu participei num primeiro ano, desfilando apenas numa ala, e no segundo ano a gente foi em enredo. Parte do enredo, meu enredo falava sobre os artistas da cidade, e a Arca da Fusarca foi homenageada nesse enredo. Muito legal. Arnaldo, e o seu Pichote? Como é que surgiu esse grupo? Em que ano? Como é que se deu esse trabalho de vocês? Eu já presenciei várias vezes, excelente o grupo. Eu acho até que vou pedir ao Flávio depois, mais para frente, para colocar. Nós temos um vídeo, né, para mostrar para as pessoas conhecerem um pouquinho do trabalho do Arnaldo, como é importante a cultura, não só do samba, do carnaval, mas também da festa junina, né, que são culturas que estão na nossa raiz, né? E eles fazem um trabalho muito bonito dentro e fora da nossa cidade também. Mas fala como é que foi a composição do grupo, né? Quantos anos vocês já estão juntos? Fala um pouquinho sobre o trabalho. Bom, como eu te falei, eu trabalhei na área de TI em paralelo da minha vida inteira, né? Eu trabalhava de terno e gravata na Rio Branco, e nos fins de semana, né, feriados, eu tocava à noite. Às vezes saía do bar direto, só trocava de roupa e ia direto para o trabalho. Mas aí, quando eu saí da última empresa que eu trabalhei com TI, eu queria mudar a minha vida. Sim. Eu voltei para Teresópolis para morar definitivamente. Uhum. Nesse período eu ficava apenas nos fins de semana aqui, trabalhava de segunda a sexta. Direto. Né, e ficava apenas nos fins de semana. Quando eu retornei para cá, né, o Fernando me convidou para entrar no Seu Quixote. O Seu Quixote é um grupo que completa esse ano 22 anos, né, e eu entrei tem uns 14 anos, 15 anos. A gente foi, inclusive, homenageado pela Câmara Municipal com o título de Patrimônio Cultural e Material da Cidade. Que bacana, eu não sabia, muito legal. Assim como o Quintal do Céu, né, que tem mais de 40 anos de samba na cidade. Justa homenagem. Eu até esqueci de falar, eu conheci Maguila, nessa época, jovem, né, conheci Maguila aprendendo a tocar violão ainda, mesmo? Na adega de Baco, aqui, né, no alto. De Baco, lembro? Conheci o Maguila ali. A adega de Baco era do Marcos e do Mike. Isso. O Mike nos deixou recentemente também. E o Miguel, que é quem toca surdo no Quintal do Céu, é meu amigo de escola. A gente estudou junto anos. Que legal. Morávamos na Mucuria. Eu morava no meio da rua, o Miguel morava na casa da esquina. Então eu conheço essa galera há muito tempo. É verdade. Né? Grandes músicos da nossa cidade, renomados aí, não só no município, mas no estado. Pessoas da maior qualidade. Gosto muito do Miguel, gosto do Maguila, Bimbinho também. Bimbinho, né? Que é uma pessoa que eu gosto bastante. Nosso presidente da Associação dos Blocos Carnavalescos de Teresópolis. E do Quintal, né? Quintal das Artes. Quintal das Artes, que agora passou a se chamar Quilombo da Serra, Quilombo né? da Serra, muito justo. É um espaço maravilhoso, que a gente pode até falar um pouquinho depois também. Então aí eu fui convidado para entrar no grupo, né? Com o Fernando. A princípio eu nem tocava triângulo, eu tocava um chiquerê, que era Bombril, que tocava triângulo, e depois Bombril saiu, eu passei a tocar o triângulo. E de lá para cá a gente tem tocado muito, todo ano a gente tem uma agenda muito extensa, principalmente nesse período de junho, julho e agosto, né? A gente já foi para o maior festival de forró pé de serra, que é em Itaúnas, representando o estado do Rio de Janeiro. Que legal. Tocamos para mais de 10 mil pessoas, foi muito bom. Ano passado a gente fez um show muito legal no Museu do Amanhã, né, a festa junina do Museu do Amanhã. Na Praça Mauá. Lindo. A gente chegou lá no entardecer, passou o som com o sol se pondo, vendo a linda, serra ao fundo. Privilégio, hein? Que privilégio. E a gente toca não só em Teresópolis, como em várias cidades aqui do estado. O Seu Quixote é um grupo já muito conhecido, tradicional aqui na cidade. Eu vou pedir, Flávio, a gente consegue colocar um vídeo para o pessoal conhecer um pouquinho do trabalho deles, do Seu Quixote? Isso aí a gente lá no Sesc Café, né, no Sesc Bistrô, a gente toca várias vezes lá no Sesc Bistrô. Essa apresentação foi há quase 2 anos. Aí ainda tem, acho que vai aparecer também... o Fernando, né? Fernando Melo, Zé Quirino, o Eliel no baixo, Miguelzinho Bezerra na zabumba, eu no triângulo, e eu acho que nesse show tinha o Frank também. O Frank estava também nesse show? Eu acho que sim, não tenho certeza, mas acho que foi uma perda, você também. Lá no triângulo lá? O Frank está ali atrás.
faleceu recentemente também, é uma pessoa de forma precoce também, super importante, principalmente para a história do samba do nosso município. Franco também conheço de outros carnavais, da época do Varandão ainda. Varandão, lá no Alto do Piaba. Varandão, Bar do Manel, a gente fazia muito samba no Bar do Manel e no Varandão. O Bar do Manel aqui na esquina, né, do Gino, né, na época do Gino. Exatamente. Áureos tempos do Gino, da discoteca. A gente virava a noite tocando samba ali, eu, Fernando, Neneca. Neneca tá Rio das Ostras agora, né? Eu encontrei com ele no Sesc semana passada. Eu encontrei com ele também, estava aqui. Amigo, vamos falar um pouquinho agora de um outro trabalho que você tem hoje na tua vida, de grande importância para a cultura da nossa cidade. O nosso município é um município que tem grandes atores, grandes pessoas, mas assim, não é pouca não, de todos os segmentos. Né? Aqui eu falo, porque você representa hoje a arte do hip hop, do grafite, do samba, do forró, da literatura, do humor, do teatro, do cinema, das artes plásticas, onde você representa a cultura da nossa cidade. Né? Eu e todos que estão nos vendo, que são artistas, são atores, são músicos, sabem que você representa muito bem toda a categoria, toda a classe artística. Um pouquinho, para que todos se interem, houve uma mudança recentemente na Lei Aldir Blanc, pelo governo federal, que vem a ajudar muito ao segmento da cultura e da arte do país. E vamos falar de Teresópolis. Coloca para o artista, para o fazedor de arte e de cultura, como é que está hoje a situação da Secretaria de Cultura de Teresópolis, né, dentro do contexto da Lei Aldir Blanc, para os nossos artistas? Maravilha, vamos lá. Bom, a Lei Aldir Blanc é uma lei que foi criada, né, e ela é uma política nacional. Ela é diferente das duas leis anteriores, que foram leis emergenciais para socorrer o artista em um momento de pandemia, pós-pandemia. Exatamente. Eu, por exemplo, estava comentando contigo, eu estava com o espetáculo em cartaz. Né, no início da pandemia, eu tinha apresentado o espetáculo no Teatro Miguel Falabella no sábado. Começaram as notícias de que ia haver fechamento e no domingo já não aconteceu o espetáculo. Imagina a situação dos artistas, né? E dali em diante, pelo menos por um ano e meio, quase 2 anos, a classe artística ficou completamente desestruturada. Sim. Né? Tudo fechado, né? Tiveram que se reinventar através de podcast, usando a internet. Muita live, muitas lives. Mas não era a mesma coisa. Claro, né? que não. Então foram criadas 2 leis, né, para socorrer os artistas. A Aldir Blanc I e depois a Lei Paulo Gustavo, cujo foco principal era socorrer os artistas nesse momento de dificuldade total, distribuir verba o máximo possível para o máximo de pessoas, para que elas pudessem sobreviver a esse momento bastante complicado. Muitos artistas passaram necessidade, né? Muitos, na pandemia, muitos passaram necessidade. Foram feitas várias vaquinhas virtuais, a situação de cesta básica, por incrível que pareça, não é pejorativo, é realidade. O artista ficou realmente, como o nosso secretário está colocando, o Arnaldo, numa situação muito delicada financeiramente. E aí agora, com a Lei Aldir Blanc, né, 2, que é um Plano Nacional Aldir Blanc, foi criada uma verba para 5 anos para todos os municípios do Brasil que aderirem ao sistema, né? O grande objetivo da Lei Aldir Blanc é fortalecer o Sistema Nacional de Cultura. Né? A gente já teve o ciclo 1, né, e agora a gente está no ciclo 2 da lei. O ciclo 2 houveram algumas leis e algumas instruções normativas que mudaram um pouquinho. Na verdade, eles reafirmaram o conceito original da lei, que é ser uma lei plurianual. Né? É para 5 anos. Então você pode pensar as coisas de modo contínuo, né? Pode pensar as coisas de uma forma um pouco mais ampla. Não precisa pensar só num ciclo de 1 ano. Então a lei agora tem essa vertente, isso foi reforçado. No caso do ciclo 2, né, para que você pudesse fazer a adesão, e a adesão ao ciclo 2 automaticamente, você adere aos demais ciclos até o final da lei. E no final agora do mês passado, teve mais uma novidade super importante, que foi aprovada uma lei que tornou a Política Nacional Aldir Blanc uma lei de Estado.
Então ela não vai mais terminar no 5º ano. Vai né? ser eterna. Ela vai ser eterna e, obviamente, vai depender de orçamento aprovado no Congresso para os próximos anos. O orçamento para os primeiros 5 anos já está aprovado. Teresópolis recebe, no todo, quase 6 milhões de reais. Né? Em cada ciclo, cerca de 1,2 milhão. Então, a gente está falando que para o ciclo 2 a gente vai ter 1 milhão 100 e alguma coisa, quase 1,2 milhão. Esse valor para o ano? Para o ano. Para o ano. Tá. Então, tem obviamente, algumas iniciativas que precisam ser feitas para que a gente possa receber a verba. Primeiro passo, fazer o plano de ação, que já foi feito. Segundo passo, assinar o termo de adesão na plataforma Transfere Gov. Terceiro passo, fazer a escuta da classe artística, de toda a cadeia produtiva de cultura do nosso município, para que a gente possa construir o plano de aplicação de recursos, que tem que também ser inserido na plataforma até 30 de junho. É um prazo apertado, é um trabalho super extenso que a gente tem que fazer, mas que vai ser feito. Com certeza. Uma vez feito esse trabalho, aí vem a parte boa, que é fazer os editais, prêmios, etc., para que os artistas possam inscrever os seus projetos e possam ser contemplados. A construção desse plano de aplicação de recursos é o trabalho mais intenso, mais minucioso, porque a gente tem que entender, primeiro, que a Lei Aldir Blanc ela foi criada com o objetivo de estruturar a cadeia produtiva da cultura. Ela não é só de fomento, ela também é fomento, e fomento é muito importante. Com certeza. Mas ela também pode ser usada para estruturar toda a cadeia produtiva, com cursos, né, com uma série de ações que podem ajudar né, a beneficiar toda a cadeia produtiva. Que legal. Ela pode ser usada, por exemplo, para reformar espaços culturais, inclusive públicos. Ela pode ser usada para construir espaços. E quem é que vai decidir isso? Quem vai decidir isso é a sociedade civil em parceria com o poder público. Né? Tudo tem que ser consensuado. Ninguém impõe nada a ninguém. A sociedade civil vai manifestar as suas prioridades. Né? O poder público também vai mostrar quais são as suas prioridades. A gente vai para o Conselho Municipal de Políticas Culturais e lá nós vamos fazer o PAR. E nele vão estar contempladas todas as demandas, não só da sociedade civil, mas também do poder público. Uma coisa muito legal com relação a isso é que a gente acabou de fazer uma consulta pública presencial. Né? Nessa consulta pública presencial, que tiveram 58 pessoas presentes. Onde foi realizada? Foi realizada no Teatro Municipal. Dentro da Prefeitura Municipal. Né? Teatro Tereza Cristina. Nessa consulta pública foram debatidos vários assuntos pertinentes à utilização da verba e ao final da consulta foi solicitado pela sociedade civil que nós fizéssemos uma ampliação da consulta. Para que mais pessoas pudessem opinar sobre a utilização da verba. Democraticamente. Foi decidido então que a gente faria um formulário online. Esse formulário online ficou disponível por cerca de 5 dias. Tivemos uma semana, tivemos a participação de 177 pessoas, dos mais variados segmentos, dos mais variados perfis de idade, de classe social, né, de segmento cultural. E isso gerou um conteúdo extremamente rico para que a gente possa iniciar o trabalho de começar a preparar o plano de aplicação de recursos. Eu acho que foi uma iniciativa super importante. Né? O resultado foi até surpreendente, não só em termos de quantidade, mas em termos do que foi sugerido, do que foi colocado. E isso vai ser realmente uma base muito importante para a gente fazer a construção desse plano de aplicação de recursos. Vocês estão vendo como é importante termos uma Secretaria de Cultura Municipal para que possa tomar frente, né, de qualquer projeto, de qualquer âmbito, seja municipal, estadual ou federal, para que as coisas aconteçam, porque senão o dinheiro vem e volta. Se não for, né, definido com competência... Só te cortar, porque isso é muito importante. Essa é uma outra modificação que houve com a mudança da lei. O dinheiro não volta mais. Como a ideia de ser contínuo,
plurianual, se a gente não consegue executar uma parte da verba, ela pode ser usada no próximo ano. Ah, muito bom. Isso foi uma mudança bastante, muito legal. Bastante interessante. Com né? certeza, com certeza. Agora, a única validação que o Ministério faz com relação à verba, porque isso é uma parceria entre o Ministério da Cultura e o município. Né? O Ministério da Cultura disponibiliza a verba e o município é responsável por guardar, por gerir e por distribuir essa verba. Né? Então, agora, a única medição que vai existir a cada ciclo, que nesse ano vai ser no dia 1º de julho, é quanto à utilização da verba. Sim, que então, é importantíssimo. Isso, para este ano, 60% da verba tem que ter sido utilizada para você poder receber o próximo ciclo. Né? Então, todos os municípios que cumpriram esses 60%, automaticamente poderão receber o próximo ciclo. Obviamente, se cumprir aquelas etapas que eu já te falei. Claro. Né? Cadastrar o plano de ação, assinar o termo de adesão e incluir o plano de aplicação de recursos até a data. E aí, no segundo semestre, nós iremos receber a verba do segundo ciclo. É muito importante, né, nós termos esse conhecimento de que a Secretaria de Cultura está empenhada, né, junto com os fazedores de cultura, né, com o Conselho nosso Municipal de Cultura, com a sociedade civil, para que tudo seja resolvido rapidamente, porque existem os prazos a serem cumpridos, né, e isso está sendo feito. Né. Eu quero aproveitar, Arnaldo, nós estamos chegando no final do nosso podcast, mas eu acho que deu para nós passarmos um pouco da vida e da obra do meu amigo Arnaldo Almeida e também da importância que está sendo a Secretaria de Cultura do município para o fazedor de cultura na nossa cidade. Mas quero deixar aqui um abraço para o secretário de Cultura de Teresópolis, que é um amigo pessoal, que eu tenho muito carinho e respeito por ele, que é o nosso amigo Vanderlei Pérez, um homem da cultura, um grande escritor, historiador, eu acho que é o mais famoso historiador da nossa cidade. O Vanderlei Pérez sabe tudo, mas sabe tudo, não só da história da política de Teresópolis, mas também da história desde a fundação da cidade de Teresópolis. Aí o meu querido abraço a você, Vanderlei Pérez, e desejo muito sucesso aí à frente da Secretaria de Cultura, ao lado desse teu grande braço e aliado, que é o subsecretário Arnaldo Almeida. Conte conosco, o que precisar, estamos à disposição para juntos fazermos uma cultura melhor para a nossa cidade. Eu quero pedir ao Flávio, estamos encerrando mais um podcast Cultura em Foco, aqui no estúdio do nosso Centro Cultural FESO ProArte, essas instalações fantásticas, onde se faz muita cultura, começando lá embaixo, né, com as crianças, passando pela terceira idade, como o nosso coral, e vamos aí desbravando arte e cultura na nossa cidade. No bairro do Alto, onde recebe não só moradores da nossa cidade, Arnaldo, mas também de outros municípios que também vêm fazer cultura e arte aqui, graciosamente, não paga nada, de graça. Encerramos mais este podcast Cultura em Foco com o nosso querido secretário, subsecretário Arnaldo, é secretário também, porque nós temos essa intimidade. Arnaldo Almeida, desejando muita sorte para você, Arnaldo, à frente da secretaria, sucesso, já está sendo muito bem administrada e gerida por você, através da Casa de Cultura, do Teatro Municipal, e todos aqueles trabalhos que estão feitos culturalmente na cidade, que estão mostrando resultado. Conte conosco, estamos aqui para ser um tentáculo da Secretaria de Cultura. Maravilha, obrigado. Só lembrando que a gente tem, na próxima semana, aniversário da Casa de Cultura, fazendo 47 anos. No dia 29 a gente vai ter uma extensa programação e no dia 30 a gente vai ter o show de Encantos e Batuques, a partir das 8 horas na Casa de Cultura. Apareçam. Todos estão convidados.
Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês, sempre deixando que nós possamos adentrar a sua casa, levando um pouco de arte, de cultura, para animar um pouco a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Agora, peço ao nosso amigo, nosso querido produtor, Flávio, que deixe para vocês a nossa agenda cultural.